Eu fiquei 3 anos acompanhando o Cavalo Noia, fazendo documentário sobre o Cavalo Noia, né? E durante esses 3 anos a gente viu muita história, assim, e assim, uma coisa que a gente percebeu é a mudança que traz na pessoa que participa no Cavalo Noia, para o aluno, né? Que nem que você fala, é um dia diferente, é um dia de alegria. Mas assim, eu acompanhei sua caminhada desde o Tiago Alberione, né? Então, e assim, muitos alunos que passam pela sua aula, né? Ele fica com um lado crítico. Muitos viram artistas. O Davi, cadê o Davi? O Davi foi aluno seu. Do céu. Tem vários alunos que passaram por você que hoje frequentam aqui o Jamac, o Paulinho, né? E foi o Tiago Alberione, e tem vários, assim. Eu queria saber como para você, assim, essa modificação assim no aluno, né? Assim, na pessoa mesmo, né? Como que você vê quando ele entra, né, e quando ele sai, assim, no último dia. E eu queria que a Dirce falasse, né? Porque uma coisa que a gente viu foi muito assim, muito aluno que passou e continua indo na escola ajudar, né? Tem o coice de coco que ela leva ainda, faz o coice até hoje, mesmo já ter saído da escola, né? E tem muito aluno que continua, né? Já foi aluna dele e continua ajudando. Foi lá, pegou pena de galinha, ensinou a galinha para ajudar. Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, por que você continua? Né? Bom, é difícil falar do professor Jackson, né? Porque eu sempre falo para ele que ele é o cara, né? Ele é o cara. E eu acho que, como tem muitos professores aqui, eu só vou dizer uma coisa. Eu acho que todas as escolas precisariam ter um educador como ele, que você deixa de ser um número, você é uma pessoa. Isso faz a diferença, né? É por isso que eu não consigo deixá-lo, porque ele trata os alunos, cada um de uma forma, como uma pessoa, como um ser humano. Não como um número a mais que os professores estão doidos para se livrar, não é verdade? Mas ele não, ele cativa, né? E é muito gratificante isso. É por isso que eu continuo, né? Esse semestre não tenho aula com ele, mas, mesmo assim, levei os mantos para fazer em casa e vou ajudar no Cavalo Noia sempre, sempre. Né? Eu acho que ainda mandei um recado, não sei se você pegou, que, apesar de não ser mais aluna, a gente vai estar sempre unido pela arte, com toda certeza. A resposta é assim, com relação aos alunos que têm aptidão para a arte, eu não vou falar dom, mas a arte com o dom, ela já é uma arte predestinada. A arte com descoberta, ela é fantástica. Quando você vê que o aluno se descobriu ali, nas suas mãos, assim, numa conversa, ou numa música que você trouxe, ou numa imagem que você colocou, é fantástico. Por exemplo, tem uma aula que era assim, a gente tinha um quadro de Toulouse-Lautrec, e aí eu coloquei no quadro e o aluno tinha que, na minha época, era copiar. Fazer uma releitura. Falei, não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai viajar para lá, e de lá de dentro a gente vai mandar uma carta para quem está aqui. E essa inversão do lugar, ele entrar na obra de arte e mandar uma carta de lá para dizer o que estava acontecendo, e aí eu tenho cartas fantásticas de alunos que fizeram essa viagem. Eu estou pegando um exemplo de uma aula. E nessa aula, ele despertar uma curiosidade, porque acho que o ser humano ele é feito de curiosidades. A curiosidade são os pisca-piscas, como se fossem vagalumezinhos, né? É isso? É uma curiosidadezinha, é tão bom. Pessoas sem curiosidades vai se estancando um pouquinho, vai ficando sem busca.
despertou uma curiosidade, vai. E vai que vai. E é assim que as pessoas chegaram onde chegaram. Eu cheguei onde cheguei. Eu tive a oportunidade de ter pais que me incentivaram, irmãos, e de ter a guerra. Não incentivado a fazer a arte, mas incentivado a ser guerreiro e buscar. Os meus alunos, eu acho que é assim, a escola ela poderia preparar mais alunos para esse sentido. Em vez de ensinar para o aluno a escrever, está vendo que árvore não escreve assim? Está vendo que o erro é esse? Estimular a escrita, a leitura, a elaboração, a criatividade. Imagina. Tanto que a gente tem quantos professores de português e perguntar quantos professores leem quantos livros por mês ou quantos escrevem. E esse dado do despertar é assim, pode ser numa carta. Não é o que o aluno vai virar. Eu morro de medo do aluno virar o que eu sou. Eu tenho muito, muito medo. E aí, dele virar o que eu sou, no sentido assim, pinte como eu pinto, sabe? Desenhe como eu desenho, ou faça um cenário do jeito que eu faço. Eu acho que é por isso que eu nunca faço um cenário igual ao outro. Eu acho que é a resposta dessa. Eu não quero pintar igual ao outro. Eu sempre vou, sabe, buscando umas coisas diferentes, mas para que ele despistar, para que ele possa se encontrar nesse meio caminho, não encontrar em mim. Talvez eu seja ponto de partida para algumas pessoas, sim, mas e pode ser ponto também de divergência, que também é ótimo. Eu tenho vários alunos que iam para algum lugar e não foi por minha causa. Eu amo também, porque não é o do lado bom. O do lado ruim também é bom. Aquele professor não quer ser igual, não. Então ele já vai para o outro lado. Opa! Mas você não foi carta branca, não foi nuvem branca que passou na vida dele. Você passou ele e ele estimulou, ele teve uma criatividade, ele está pensando, ele pode ser. E ele pode não só ser, exercer né? Que é amplo, não ser aquele ser contido. Quando falo exercer, é poder assim, levantar, eu vou fazer arte mesmo, independente se seja com faculdade ou não. Ah, não é faculdade? Então, beleza, eu vou escrever. Tem o irmão do Davi, Juscelino, o menino escreve pra caramba. E eu tenho cada quebra-pau, cada arranca-rabo com ele, é impressionante. E arranca-rabo, assim, quem está por perto fica impressionado, pensa que a gente está brigando, mas a gente briga no campo da ideia. E poder brigar no campo da ideia é ótimo. E é isso, essas brigas de campo de ideia que eu tenho com os alunos, que eu acho que é esse respeito, e o que a Alice falou também, é o que eu sinto por ela também, com vários alunos também, o Magrão, a Luísa, tantos outros que já foram meus alunos, e que a gente estabeleceu isso, deixou de ser aluno e passou a ser amigo. Há um outro dado também, não só por ser artista e por fazer a diferença, é porque eu também moro na comunidade. E viver na comunidade é todo diferencial. A gente cheira a mesma coisa, a gente come da mesma carne, compra do mesmo alface. A gente compartilha da mesma água que faltou, da mesma luz que faltou, daquela mesma chuva que caiu, hein? O mesmo agrotóxico, né? A mesma dor de barriga, e aí vai. Então, compartilhar, a gente compartilha o bem e o mal também. E eu acho que é isso que também dá diferenciado. A Dice falou com relação a esse fato do professor falar diretamente com o aluno. Mas essa é uma proposta do Cavalo, né, Thaís? Já desde o começo, da gente ser sempre algo como se fosse comunismo mesmo, comum a todos, de querer que a alegria chegue ao alcance. A ideia, eu acho, no fundo, seria isso, de que as pessoas pudessem ganhar as ruas, mas com diversão. Menos filosófico, muito menos filosófico. Talvez a filosofia fique embutido. Isso que a gente está falando não é conceito. A gente está falando porque observou, está entendendo? Eu não estou partindo do conceito, estou partindo de uma observação. E isso fica intrínseco na hora que o cavalo noia sai, porque é uma mulher que acende a luz, é um que coloca, que vai levar. Teve um cavalo noia que o menino foi tocando violão o tempo inteiro, imagina, um monte de alfaias e negócio. Ninguém ouviu o violão dele, mas ele foi tocando do começo ao final. E isso é poético.
Ele se manteve. Teve um pessoal, uns evangélicos que foi de ponta a ponta. Eu fiquei... E ele fazia assim com a Bíblia. Eu falei, que lindo. Foi ótimo. Acho que é isso.